Lindolf Bell é um escritor, poeta, um agitador cultural de uma importância fundamental para Santa Catarina. Teve a sua relevância a nível nacional, dentro do que é a história da literatura, o movimento da catequese poética, né? Então, uma pessoa que viveu para poesia, para disseminação da arte e da cultura. Então, alguém que se sentiu tocado pela poesia desde muito jovem e que apostou todas as fichas, né, na palavra, né? Poucas palavras, né? É alguém que realmente se dedicou e doou a sua vida para a palavra, para a poesia, para a disseminação desses valores, né? O Lindolf Bell nasceu em Timbó, né, no ano de 1938. Viveu aqui na cidade, estudou o que a gente chama hoje de ensino fundamental e ensino médio aqui. Fez um curso técnico em contabilidade na cidade de Blumenau. Depois viveu um período no Rio de Janeiro, nos anos de 58 e 59, quando ele serviu a Polícia do Exército, né? No final do ano de 59 ele voltou a Timbó, viveu 1 ou 2 anos aqui com os pais nessa casa, e em seguida já ele vai decidido a seguir o caminho da literatura. Ele vai a São Paulo, né? Então em São Paulo ele passa a década de 60, a gente pode dizer, é onde ele publica os primeiros livros e é onde ele inicia o movimento da catequese poética, né? Um movimento que tornou ele conhecido no cenário nacional, né? Já que a proposta da catequese era muito inovadora para a época. Então é um período que ele, muito jovem, ganha um destaque bastante relevante no campo, no cenário nacional, né? No âmbito da literatura. E no final da década de 60 ele vai aos Estados Unidos, né? Ele recebe uma bolsa para participar de um programa de jovens escritores e ele, representando o Brasil, passa os anos de 68 e 69 na Universidade de Iowa, né? Realiza alguns projetos, juntamente com a esposa. Ele se casou com a Elke Ehring um pouco antes de viajar aos Estados Unidos. Eles se casaram, e então junto com a Elke eles realizam alguns projetos, né, nesse período que eles passam na Universidade de Iowa. E logo do retorno deles ao Brasil, no final do ano de 69, eles passam a residir em Blumenau, onde eles inauguram um espaço de arte, a Galeria Açu. Ele, a esposa Elke, e à época o amigo Péricles Prade, e a esposa, à época, Arminda Prade. Em meados da década de 80 ele volta de Blumenau aqui para Timbó, né? Ele se separam, ele e a Elke Ehring se separam, né? Eles tiveram 3 filhos, viveram, né, um período com muita intensidade, essa relação, sempre com muito respeito ao trabalho um do outro. Mas o Lindolf Bell volta aqui para Timbó, justamente é o motivo, né, em meados da década de 80, 82, 83, ele volta aqui. O pai dele ainda vive, ele convive com o pai há alguns anos. Depois que o pai falece, ele permanece aqui até o ano em que ele também faleceu, que foi o ano de 98. A catequese poética foi um movimento literário criado e liderado por Lindolf Bell
que nasceu lá em 1964, inicialmente no eixo Rio-São Paulo. A catequese poética, ela teve uma grande importância porque um dos maiores objetivos dela foi a popularização da poesia. Lindolfo Bell, ele resgata a nossa forma de comunicação mais primitiva, a oralidade. E Lindolfo Bell, ele vai até as pessoas, levar, catequizar, levar para as pessoas, para o grande público, a compreensão do que é poesia. Então ele foi para as praças públicas, portas de fábricas, bares, estádios de futebol, viaduto do chá em São Paulo, enfim, por vários locais, universidades, então levando a poesia. A importância de Lindolfo Bell para Timbó é realmente fazer essa cidade ganhar um destaque, né, pela poesia, pela literatura. O Lindolfo Bell é certamente o nome mais expressivo da literatura catarinense no século XX, né? No século XIX a gente tem o nome de Cruz de Souza, né? E no século XX não diria que é o melhor poeta, porque no campo da poesia é difícil, né, valorar, né, e distinguir. Cada poeta traz a sua poesia, né, conforme a sua vivência, enfim. É difícil de estabelecer parâmetros para julgar, mas seguramente ele é o nome mais expressivo, né, o nome mais que ganhou mais relevância, mais destaque, vamos dizer assim, né? O principal objetivo deste museu é ser um museu vivo e dinâmico. Então, todos os dias, quando aqui chegamos para trabalhar, o nosso maior propósito é manter esse legado, a chama da catequese poética acesa, nas nossas ações diárias, no nosso trabalho, no desenvolvimento de eventos e as diversas ações que aqui realizamos, bem como proporcionar a experiência ao visitante que por aqui passa ter esse contato com os objetos, com a história de vida do poeta que aqui se reflete na Casa do Poeta.